Finalmente chegou o dia, o ranking dos 5 personagens das 5 transformações mais poderosas de todo o Dandadan. Por que, Sonarken, se decidiu fazer esse conteúdo? Porque simplesmente tem pessoas que parece que lê o mangá completamente de olhos fechados e lançaram o seu ranking completamente incoerente com os acontecimentos mais atuais de todo esse universo maravilhoso que diariamente nós falamos aqui nesse canal do YouTube. Então, é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar a dedada saltitante, poderosíssima no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. E também, é claro, né, ver os nossos outros conteúdos, porque aqui realmente é o canal de quem verdadeiramente assiste animes e lê mangá, mas não de olhos fechados, com os olhos bem abertos, pegando todas as referências que muitas pessoas deixam passar porque só querem ter o seu conteúdinho de cada dia. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando, finalmente, para trazer um conteúdo que muita gente me pediu, mas eu esperei um pouquinho porque eu sabia que esse momento chegaria. O momento em que alguém lançaria um top 5 de Dandadan completamente incoerente, como eu falei para vocês no início desse vídeo. E as incoerências começam a partir do início da explicação, onde o indivíduo fala constantemente que as transformações yokais começam a partir da primeira forma mostrada pra gente de um yokai. No caso, a primeira aparição da Vovó Turbo se mostrando um completo espírito possessivo, psicopata que queria somente morder as bolinhas do nosso Ocaron. Nessa parte tá errado e não está ao mesmo tempo, simplesmente porque ela é um yokai, na sua forma mais pura e vil, completamente cruel, vivendo somente de absorção de energia vital e fazendo suas pequenas maldades por aí. Essa forma da Vovó Turbo não dá pra considerar nenhuma forma porque não é uma transformação de um personagem. Então, se eu considerar isso uma transformação, estou completamente errado. Se fosse só esse o problema, não teria problema nenhum, como dizia a antiga mamãe Sonarken Animes. A questão é que a pessoa simplesmente diz que a Rin também sofre de uma possessão yokai, mas a categoria dos poderes da Rin são completamente diferentes de uma transformação yokai comum. Vou dar um exemplo para vocês. O Ocaron, ele foi possuído por nossa queridíssima Vovó Turbo e ela deixou somente os resquícios do seu poder. Tudo relacionado ao seu poder ficou junto do Ocaron, ele só foi transferido pro bonequinho Manekneco, o gatinho da sorte, como muitos dizem, a sua consciência dando vida àquele boneco. No caso, a sua consciência acabou possuindo o boneco e seus poderes foram divididos para o nosso garotão Ocaron. No caso da Rin é completamente diferente, porque o seu poder é emprestado constantemente pela bonequinha Mai, o seu poder é constantemente emprestado pela Mai, a sua antiga amiga que se tornou um espírito benéfico, um espírito guardião, então ela não tem controle nenhum sobre os seus poderes. Se a gente avançar lá pelo capítulo 158 do mangá de Dandadan, não consegue fazer absolutamente nada e só retira as pessoas de dentro do mal amaldiçoado, porque a Mai permitiu que ela usasse os seus poderes. Então tem essa total diferença nas formas yokais, digamos assim. Quer dizer que estão completamente errados? Sim, né? São transformações completamente diferentes. Sonarken, por que você tá dizendo isso? Porque todas as transformações yokais que a gente viu até agora no anime, no mangá de Dandadan, são completamente diferentes. E os exemplos não vão só a partir do princípio dos primeiros personagens, é em todos os personagens que mostraram pra gente até os dias de hoje. Pra você entender um pouco melhor, eu vou ter que explicar mais, tá? O que acontece? A Rin todo mundo sabe que é um espírito guardião, completamente diferente da transformação do Ocaron, que é um ser que no começo é possuído e depois só consegue utilizar, é claro, os poderes porque a aura restante do poder da Vovó Turbo ficou aprisionada nele graças ao ritual que Seiko Ayase fez. Esse ritual quem fez foi a Seiko, não foi a Aira. Em relação ao Mal-Olhado, ele é uma criatura completamente diferente, uma forma de transformar completamente diferente também, porque ele é a fusão de um espírito amaldiçoado, uma amálgama de maldições, uma amálgama de energias amaldiçoadas, fundidas a um deus da montanha, dando para o Mal-Olhado uma transformação completamente diferente. Ele é mais uma fusão do que uma transformação. Aí essa amálgama de maldições, junto desse deus da montanha, acabou infectando o nosso queridíssimo Didi e transformou ele em uma criatura única, completamente diferente. O Didi consegue o controle do seu corpo em alguns momentos, coisa que o Ocaron não fez, somente porque ele é uma fusão. Se ele fosse um espírito amaldiçoado exatamente igual a Vovó Turbo, a partir do momento que a pessoa é amaldiçoada, ela perde o controle total dos seus poderes. Ela perde o controle do seu próprio corpo. Maldições funcionam assim dentro do universo de Dandadan. Você tá achando que acabou, mas ainda não acabou. A gente ainda tem Hyuzuma e Aira. São personagens também completamente diferentes na sua forma de se transformar. Já Aira, no caso, quando tivemos a conclusão do arco da seda acrobática, ela teve infundida diretamente na sua alma a aura e existência yokai da indivíduo.
Então ela absorveu completamente os poderes da seda acrobática e, diferente de todos os outros personagens, ela consegue ao mesmo tempo que usar constantemente o 100% da personagem, ela ainda não atinge esse nível porque não vimos todos os poderes da seda acrobática. Acreditem em vocês se quiserem, não vimos todo o poder desse indivíduo ainda no mangá, e muito menos, é claro, no anime. De todas as transformações yokais, essa é a que é mais parecida com toda certeza ao modo de transformação do nosso garotão Okarun. A diferença é que a Aira tem quase que pleno controle sobre a sua transformação. Em relação a Onge Uzuma, ele sofre do mesmo mal da Rin Sawaki, que acontece simplesmente, o yokai que está possuindo ele no momento é seu irmão, que também constantemente dá seus poderes a ele, deixa ele utilizar à vontade, mas não são, é claro, os poderes dele. No caso da transformação do nosso queridíssimo Onge Uzuma, ele utiliza os guarda-chuvas em forma automática, como se fosse aquela defesa absoluta do Gaara, a livre e espontânea vontade. Então diz que o seu irmão tem plena consciência da sua existência e ele ativa os poderes somente se ele quiser ou não, coisa que constantemente apareceu para nós. Quando o yokai da Carta das Cantigas Féricas absorveu, incorporou, possuiu o corpo do Onge Uzuma, ele também possuiu os poderes do yokai. Em último lugar, é claro, temos eles, nossos queridíssimos Paiase e Kashimoto, com simplesmente uma transformação completamente diferente de tudo que vimos e falamos até agora nesse vídeo e de todo o Dandadan. Kashimoto é nada mais nada menos que a representação de uma criatura cósmica completamente diferente de um yokai e completamente diferente de um alienígena ao mesmo tempo, mas servindo naquele âmbito espiritual. Ele é possuído pelo espírito cósmico Afon-Zahá, o criador de tudo que é completamente estagnado. Se você se movimenta, essa criatura vai lá e congelar você até o resto das suas moléculas, não deixando restar um único movimento, vibração, qualquer coisa que seja. Então ele é a definição perfeita do zero absoluto. Simplesmente isso, completamente roubado. E temos o Paiase, que é ninguém mais, ninguém menos que um homem que teve contato direto com objetos amaldiçoados, transformando ele em uma amálgama de maldições. Ele não tem forma definida, é só uma criatura das sombras. Então estas são as diferenças entre essas transformações dentro do conceito de Dandadan. E agora que você tá craque em Dandadan e sabe tudo desse universo, a gente vai fazer o ranking definitivo das 5 transformações mais poderosas de todo Dandadan, e a briga vai ser feia, tá? Porque todos os mencionados pelos rankings até os dias de hoje estão completamente errados. Daquele povinho lá que foi mencionado, só passam uns 2 ou 3 no máximo, mas não entram, não se encaixam dentro do nível de poder atual dos capítulos mais recentes de todo Dandadan. Então a composição ficaria mais ou menos assim. Em quinto lugar, a gente tem nada mais, nada menos que Rin Sawaki utilizando todos os seus poderes gravitacionais, que são extremamente roubados. O alcance vai muito além de 3 metros, como muita pessoa acha que é. Ela tem um alcance de poder completamente absurdo, mais sempre à medida do que a sua cabeçudinha Mai Kawabanga disponibiliza dos seus poderes. Então, quanto mais Mai está na boa vontade de auxiliá-la, mais o seu poder é efetivo. Isso foi provado pra gente em diversos momentos. Um exemplo para vocês no capítulo 184, quando ela se transformou e utilizou seu poder de repulsão, e nesses mesmos capítulos ela apresentou um poder de controle gravitacional completo, fazendo os dribblers da cabeça decepada serem enfiados debaixo da terra. Tá achando que isso é pouco? Ela simplesmente levantou diversas pessoas, aproximadamente mais de 300 ou 400, no arco do baú amaldiçoado, lembrando que a área efetiva daquele baú era completamente gigantesco, proporcional, é claro, aos acontecimentos do mangá. Ah, mas ela levantou só as miniaturas? Sim, mas a miniatura tinha a mesma composição de humano comum, e os poderes dela para acessar aquele local não levantava só as miniaturas, mas sim o que tinha dentro do baú amaldiçoado. Ele precisa quebrar a barreira de maldição, acessar o local e depois levitar as pessoas, já colocando ela num patamar completamente absurdo. Ah, Sonark, mas eu ouvi que o poder da Rin tem um limite de alcance efetivo de aproximadamente 3 metros. Não, gente, em momento nenhum foi falado que o alcance efetivo é de 3 metros. É conforme o talento musical dela, digamos assim. Quanto mais disposta ela tá a ficar mais poderosa, ela vai ficando mais poderosa. Então o efeito gravitacional dela, no momento, é reduzido, mas são poderes relacionados à gravidade. E todo poder relacionado à gravidade é completamente roubado. E somente com esses poderes relacionados à gravidade, ela já vence do Okarun com toda certeza, e vence da nossa queridíssima Aira, mesmo a Aira sendo especialmente focada em combate. Como assim, Sonar? Que o Okarun tem aqueles poderes que ele se transforma em energia e se move numa velocidade completamente absurda?
Se você for querer utilizar isso como justificativa, a gente pode utilizar a física como justificativa, porque a gravidade retém constantemente energias. No caso, um buraco negro facilmente retém a luz e não deixa nada escapar daquele local. E nos poderes mostrados pra gente no início, quando a nossa queridíssima Mai, antes de se tornar um espírito guardião, era apenas um homem casco, ela retia esse mesmo poder gravitacional, mostrado pra gente nos capítulos em que foi desenvolvido o personagem, simplesmente esmagando tudo e todos, não deixando sequer o espírito do indivíduo escapar, assim como segue a sua própria mitologia. Mas isso é claro, né? Analisando pelos feitos mais poderosos de todos os personagens. O feito do Ocaron mais poderoso é aquele feito dele utilizar as fiações elétricas para se movimentar. O feito mais poderoso da Rin simplesmente é o controle gravitacional, que não é apenas para levitar as pessoas. Por isso que eu digo que constantemente tem pessoas que parecem que lê as HQs, lê os mangás, assiste animes de olhos fechados. Em quarto lugar temos nada mais nada menos que Unzi Uzuma, o personagem mais roubado de todo o Dandadan, porque simplesmente ele se mostrou o único capaz de voar no arco da carta das antigas cartas féricas. Na minha visão, dos personagens com um passado mais triste, Uzuma é nada mais nada menos do que o homem possuído pelo yokai do guarda-chuva saltitante. Exatamente isso que você imagine. Dentro da sua mitologia, se você guardar um guarda-chuva por mais de 200 anos e ele absorver energias malignas, do nada ele começa a saltitar e se tornar um espírito vingativo. Por que ele se torna um espírito vingativo? Não sei, talvez ele não gostou de ficar 200 anos protegendo você da chuva. Mas dentro de Dandadan, seus poderes são simplesmente os mais roubados, porque ele consegue voar livremente e atacar diversas rajadas de ar comprimido, destruindo tudo que se vê pela frente. Tá certo que ele foi incorporado pelo yokai da carta das cantigas féricas em algum momento e mostrou 100% do seu poder de ataque. Não, ele não mostrou, ele simplesmente impedia Unzi Uzuma constantemente se importar com os ferimentos, que era utilizar mais de 2 vezes o seu poder total, entre aspas, até porque esse yokai demonstra ter outros poderes. Em momento nenhum ele atacou o Ocaron com seu poder mais poderoso, digamos assim, que é o seu Deflete. Unzi Uzuma recebe um ataque e devolve esse ataque com um poder adicional, a mesma coisa que ele fez para destruir um deus de proteção no início do arco do baú amaldiçoado. Então qualquer ataque que ele receba, desde que ele tenha consciência, ele consegue devolver gentilmente e destruir o seu oponente com um ataque poderosíssimo no corpo a corpo. Se a gente for levar em consideração o estado mais atual e mais poderoso do personagem, a gente simplesmente define ele como o 4º lugar dos mais poderosos, da transformação mais poderosa de todo Dandadan. Não tem ninguém quem supere esse personagem, simplesmente porque ele é um dos únicos que voa. Se ele utilizar isso aí no seu benefício próprio, acabou para todo mundo. Em terceiro lugar, é claro, não poderia ser outro além do nosso queridíssimo Mal-Olhado, que com seus poderes foi capaz de lançar uma pessoa uma família inteira e um tubarão diretamente para a Lua, uma distância de aproximadamente de 384 mil quilômetros e 400. Exatamente isso que você ouviu. Para fazer esse lançamento, precisaríamos de 2,5 mil toneladas de dinamites explodindo ao mesmo tempo. É um poder completamente roubado. Mas, Sonarken, por que ele está em terceiro lugar e não em primeiro? Porque a gente está avaliando os poderes das transformações yokais baseados no seu auge total de poderes. Se fosse só pelo que foi mostrado de feitos, com toda certeza ele seria o primeiro, sim, sem dúvida nenhuma. Mas os personagens que estão acima deles são completamente ridículos, são completamente roubados, são criaturas literalmente de outro universo e não tem nem comparação, tá? O potencial dentro deles, é claro, da sua mitologia. Se for só para avaliar o conteúdo do que foi mostrado pra gente em Dandadan, nosso queridíssimo Mal-Olhado com toda certeza é o mais poderoso de todos, até porque ele também, além de arremessar uma pessoa para a Lua, ele deu uma espécie de Evil Gun / Kamehameha, que levantou um tsunami gigantesco cruzando da estratosfera à Terra. A estratosfera, para quem não sabe, tem uma distância de aproximadamente entre 10 e 50 quilômetros da estratosfera. Um poder completamente absurdo, com toda certeza a nível Dragon Ball. Então, só mais uma vez, para vocês não entenderem, achar que o Sonarken tá ficando maluco. Se for só para validar os feitos de poder, com toda certeza ele está em primeiro lugar. É improvável que ele não esteja. Mas se a gente for analisar o potencial máximo dos personagens, analisar tudo que foi mostrado pra gente, baseado na mitologia, no yokai e nos seus poderes,
aí ele não se encaixa no segundo e no primeiro lugar, porque eles são completamente roubados. E também, é claro, né, o Mal Olhado, uma das pessoas mais manipuláveis de todo o universo de Dandadan, porque mesmo tendo essa cara de mal que ele possui, ele não passa de um bebezinho. E em segundo lugar, é claro, antes de vocês saberem, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque esses conteúdos dão muito trabalho para fazer, e eu preciso ler a obra para trazer esses conteúdos para vocês, então leva muito tempo também. A gente tem nada mais, nada menos que Kashimoto. Exatamente isso que você ouviu. Sonarkin, quem diabos é Kashimoto? Viu, você não sabe porque não leu o mangá. Ele apresenta pra gente por volta do capítulo 177, quando temos a nossa queridíssima Seiko Ayase sendo massacrada pelo Torinho Gozu, somente, é claro, porque ela foi pega desprevenida. Kashimoto é nada mais, nada menos que um ser completamente possuído. Como assim, Sonarkin? O nosso queridíssimo Okarun também é possuído? Não, ele é o senso literal do que é ser possuído. Constantemente viveu ao lado de objetos amaldiçoados, o que fez ele se tornar uma maldição viva, digamos assim. No caso, ele é a definição perfeita do que os yokais querem em busca constante da vitalidade, ser um ser vivo, mas ser uma maldição ao mesmo tempo. Chega a ser até complicado de explicar. Ele é a representação de uma criatura cósmica ligada ao que tem de mais cruel e vil da existência. Para resumir bem resumido, ele é a criatura vinda diretamente do terror cósmico de Lovecraft, mais conhecido também, é claro, como Nyarlathotep, o ser amaldiçoado, o que transforma tudo em loucura, conhecido também, é claro, como caos rastejante. Então, como uma criatura cósmica dos primórdios, ele é completamente roubado, e os poderes dele são rastejar pelas sombras, manipular tudo e todos os seres vivos, e é claro, né, corromper, o que é o mais gostoso com toda certeza. Coisa que aconteceu com o personagem ao ser exposto constantemente a objetos amaldiçoados, já que, seguindo as palavras dele, será o destino de quem coleciona objetos amaldiçoados ser uma pessoa das trevas. Exatamente isso. Extremamente roubado, coisas que eles mostraram pra gente durante as batalhas contra o Torinho Gozu, foi constantemente ferido, rasgado, estourado, estilhaçado, e não aconteceu nada com o indivíduo, e depois desapareceu em uma velocidade completamente absurda, tendo o potencial de entrar na sua própria sombra e se movimentar a velocidades completamente absurdas. Muito além, é claro, da velocidade que o nosso queridíssimo Okarun mostrou, sabe por quê? Assim que o policial que é padrasto de um Jizuma olhou para falar com eles, simplesmente eles desapareceram, tanto Seiko Ayase quanto Kashimoto e Payase ao mesmo tempo. E em primeiro lugar, você já sabe, né? Se tem o símbolo dos Illuminates, o personagem é extremamente poderoso. Temos ninguém mais, ninguém menos que o criador de tudo que é frio, que está sentado ao lado, perdão, de Payase, nosso queridíssimo Kashimoto, que é ridículo de poderoso. Ele controla a criatura cósmica conhecida como Aphon-Zahá, o criador do zero absoluto. Nos primórdios da criação, nas histórias de HP Lovecraft, é claro, ele foi acordado assim que houve o primeiro movimento da primeira molécula. No caso, esse movimento interrompeu seu sono e ele decidiu congelar tudo à mais completa estagnação para voltar a dormir tranquilamente. E são literalmente esses seus poderes, tá? Ele congela as coisas até cada molécula ficar completamente imóvel. E ele mostrou um poder extremamente roubado e uma regeneração completamente absurda na luta contra o Torinho Gozu. De todas as transformações yokais, a dele com toda certeza é a mais poderosa, sendo que ele sequer precisa estar transformado para mostrar um poder completamente ridículo. Com um único soco, ele arremessou o Torinho Gozu para longe. Torinho Gozu, para quem não sabe, foi um dos yokais mais poderosos que os nossos personagens já enfrentaram até os dias de hoje dentro de Dandadan. De todos os yokais, ele é o que tem a força bruta mais forte, depois, é claro, do Mal Olhado chutando os outros pra lua. E é só isso, o personagem é completamente roubado, extremamente resistente e nem mostrou sequer ainda a sua transformação yokai, entre aspas, completamente desenvolvida. Todos os personagens que têm o símbolo dos Illuminates são extremamente poderosos, são o ápice de Dandadan, assim como foi com Saint-Germain, assim como foi com o próprio Kashimoto e com certeza é com o Seiko Ayase, que mostra ter o mesmo nível de poder completamente absurdo. E se eu for usar o mesmo rank e tiver que inserir Aira e Okarun nessa composição, infelizmente ele vai ficar completamente diferente do que foi mencionado. Em quinto lugar, por incrível que pareça, nosso queridíssimo protagonista Okarun, porque de todos os transformados, ele é o mais fraco. Acredite se você se quiser, o personagem não sabe lutar, ele consegue sim acessar as linhas telefônicas, mas é aquele mesmo preceito físico. Se eu utilizar o feito mais forte de um, terei que usar o feito mais forte de outro.
baseados, é claro, na física. O Ocaron, se ele entrar nas correntes elétricas, ele pode se movimentar a cerca de 300 mil km por segundo, mas dentro da física. No seu contexto do mangá, se ele utilizasse esse poder, se fosse realmente mostrado pra gente, seria completamente absurdo e ele seria o mais forte somente por isso. Mas mesmo com esse poder, ele não se compara a Rin Sawaki, que controla os poderes gravitacionais, como eu já mencionei para vocês, e é o counter perfeito para tudo que é energia, seja elétrica, seja luz, seja qualquer coisa. Então, o nosso queridíssimo Ocaron entra em quinto lugar, logo depois Aira, que consegue lutar pau a pau com o Ocaron. De todos os personagens, é a que tem o contra-ataque mais poderoso. Em diversos momentos, ela mostra capaz de derrotar inimigos extremamente fortes, e já o Ocaron se limita constantemente a utilizar o seu poder somente 2 vezes, coisa que não acontece com nossa queridíssima Aira. Facilmente ela conseguiria esquivar dos ataques do Ocaron com certa dificuldade, mas se esquivasse e se aguentasse 2 ataques dele, com toda certeza ele seria destruído. Lembre-se vocês que Seda Acrobática é um personagem, é claro, e Aira com os poderes da Seda Acrobática é um personagem muito mais poderoso. Então o Ocaron não derrubou Seda Acrobática com seu ataque 100%, com toda certeza a Aira resistiria esse ataque também, o que dá automaticamente o 4º lugar para Aira. Logo em seguida temos Rin Sawaki com seu poder gravitacional. Se for levar, como eu falei para vocês, os feitos baseados na física, ela com certeza é a mais roubada. Tem muita evolução ainda por vir na personagem, é só que dá pra falar para vocês em relação a ela. Poderes gravitacionais são extremamente roubados, muito roubados, a um nível completamente absurdo. Temos no final um Gizuma e mal olhado, que nessa parte está muito certo, se for necessário colocar todos os que foi mencionado dentro desse ranking do top 5. E a única coisa que eu falo pra vocês, depois desse vídeo extremamente longo, é se inscreve nesse canal maravilhoso. Eu preciso ler o mangá para trazer conteúdos atualizados pra vocês, não posso ler os conteúdos de olhos fechados, como muita gente faz, não é? Então se inscreve nesse canal maravilhoso, larga aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do like, que me ajuda bastante. No mais é isso, eu sou Narkin Dias, tchau!